Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade às nossas aulas, tá? Vamos trabalhar hoje com a chamada constante de equilíbrio, tá? Muitos de vocês vão lembrar que esse assunto a gente já viu em sala de aula, mas como eu falei na semana passada, é bom que a gente vai revisando aquilo que a gente já viu para depois entrar em assuntos novos, tá? Então a gente tem aí um sistema em equilíbrio químico. Como a gente viu na semana passada, o principal do equilíbrio químico é essa representação aqui, ó. Eu tenho uma seta dupla. Essa seta dupla indica que eu tenho um processo ocorrendo da esquerda para a direita, ou seja, o reagente formando o produto, e eu tenho um processo no sentido inverso, onde o produto forma esse reagente, tá? O que acontece? Na semana passada a gente analisou as velocidades dessas reações, né? Porque na verdade são duas reações que estão acontecendo de maneira simultânea. Uma reação para a direita, né? Chamada do processo direto, e uma reação para a esquerda, chamada processo inverso. A gente viu também que chega um determinado ponto onde o sistema entra em equilíbrio químico, onde essas velocidades ficam iguais, né? A velocidade da reação direta ela começa num valor máximo, ela vai decrescendo. A velocidade do processo inverso ela começa no valor zero, né, no valor nulo, e vai aumentando e elas se igualam. Quando essas velocidades se igualam, a gente tem o que a gente chama de constante de equilíbrio, tá? Isso deriva da velocidade. Eu não vou perder tempo aqui explicando essas pormenores das velocidades, porque senão nosso vídeo ficaria muito longo. Mas como é que você vai montar essa constante de equilíbrio? Essa constante ela vai ser representada pela letra K, tá? Normalmente na química, na física, quando a gente tem o K, representa a constante, e vai ter esse C aqui, porque essa constante vai ser em função da concentração, tá ok? Essa constante ela também, por exemplo, pode ser em função da pressão. Aí seria um P de pressão, mas como a gente vai trabalhar com ela em função da concentração, a gente vai ter um C ali, tá? De maneira muito genérica, como é que a gente monta essa constante? É uma fórmula matemática, basicamente, né? Eu vou ter aí um sinal de igual. Na parte de cima dessa constante, eu sempre vou ter uma referência à concentração dos produtos, tá? Então, se você olhar ali a reação genérica, ó, os produtos estão aqui, não é isso? À direita da seta dupla. Esses produtos estarão na parte de cima dessa constante. Vou ter aqui uma divisão, como se fosse uma fração, tá? E na parte de baixo eu vou ter os reagentes, quer dizer, as substâncias químicas que estão aqui à esquerda dessa setinha dupla, tá? Vamos ver isso aqui num exemplo mais claro. Então eu tenho aqui um sistema em equilíbrio químico, esse sistema até a gente viu na semana passada, tá? Uma coisa que eu acho que eu não falei semana passada, esse G aqui, ó, ele indica estado físico, tá? Quer dizer, monóxido de carbono está no estado gasoso. Então, todas as substâncias no estado gasoso, tá? Então, eu tenho 4 substâncias químicas aqui, ó. 2 reagentes e 2 produtos. Eu vou montar a constante para essa reação. Eu coloco o K, coloco a letra C. É exatamente isso que você vai fazer no exercício que eu vou estar anexando nessa aula, tá? Você vai botar aí o sinal de igual. E aí eu vou começar. Vou começar pelos produtos. Então, olha só. Tem ali o CO2. É o primeiro produto aí que eu destaquei. Vou colocar CO2 aqui na minha fórmula. CO2 ele está entre colchetes, tá? Ó, aqui, ó, colchetes, colchetes e o CO2. Isso aqui indica que é a concentração molar de CO2. O que é a concentração molar? É um negócio que você estudou lá no segundo ano, é um tipo de concentração. Ah, eu não sei o que é concentração molar. Não é necessário saber exatamente como calcular, é preciso só saber que é um tipo de concentração, tá?
Então, coloquei aqui o CO2, é o meu produto. Esse produto ele está se relacionando com outro produto, né? Ó, tem um sinal de mais aqui, ó, tá vendo? E tem um outro produto aqui. Na fórmula da constante de equilíbrio, eu nunca vou trabalhar com soma. Vamos dizer que essa soma vai virar uma multiplicação. Então, eu tenho CO2 mais NO. Coloquei aqui na constante CO2 entre colchetes. Como tinha uma soma aqui entre ele e o NO, aqui, ó, vai virar agora uma multiplicação. E vou colocar o outro produto, ó, NO entre colchetes também. Então, ó, os dois produtos, que são esses caras aqui, estão ali representados na minha constante. CO2 vezes NO. Coloco a minha barra ali de fração de divisão e agora vou para os reagentes. Qual é o primeiro reagente que eu tenho? CO. Coloco CO ali embaixo. Tem um sinal de mais entre o CO e o NO2, vira multiplicação. Tem o outro reagente, que é o NO2. Vou colocar ele ali na fórmula, entre colchetes também. Essa é a fórmula da constante de equilíbrio para essa reação que está representada em cima. O exercício que eu vou anexar, você vai fazer exatamente isso. Vai ter uma reação química e a partir dessa reação química você vai montar a constante de equilíbrio, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Esse exemplo que a gente vai fazer, ele tem uma diferença. Por quê? Quando montar a constante pode ficar um pouquinho mais complicado. Quando eu tenho os chamados coeficientes estequiométricos diferentes de 1. Então, olha só, olha aqui para a fórmula da água. Aqui, ó, H2O, tá? Repara que eu tenho um número grande aqui na frente da fórmula química da água e tem um número pequenininho aqui, ó, entre o hidrogênio e o oxigênio, tá vendo? Esse número grande aqui, ele é chamado coeficiente estequiométrico. Esse número grande, ele indica a quantidade da substância química, tá? Tanto que você pode ter reações onde, em vez de estar 2H2O, pode estar 3H2O, 4H2O, 5H2O. Já o número pequenininho, né, no caso aí do H2O, ele faz parte da fórmula molecular da água. Você nunca vai ver a fórmula da água como H3O, H4O, porque a fórmula da água é sempre H2O. A quantidade de H2O pode variar, mas a fórmula química ela sempre vai ser a mesma, tá? E a forma como a gente vai trabalhar com esses dois números na constante de equilíbrio é um pouquinho diferente. Então, olha só, tá ali a constante, ó, Kc igual. Quem são os produtos? Eu só tenho um produto, né? O 2 de H2O. Então, olha só, eu vou jogar aqui, ó, H2O entre colchetes. Repara que o 2, que faz parte da fórmula química da água, ele fica entre colchetes, tá vendo? Ó, tá aqui ele. Esse 2 aqui da frente, ó, esse 2 que tá grandão, que indica a quantidade, ele vira expoente do H2O. Como assim expoente? É como se fosse uma potência, ó. Na verdade é uma potência, né? Fica H2O elevado ao quadrado. Então, mais uma vez, o 2 que faz parte da fórmula química da substância, ele fica entre colchetes. O 2, que indica a quantidade que vem na frente da substância química, ele vira expoente na constante de equilíbrio. Ok? Então, presta muita atenção nisso para você não se enrolar. Eu só tenho esse produto, então a constante de equilíbrio na parte dos produtos fica assim, H2O elevado ao quadrado. Agora a gente vai para os reagentes. Ó. Mais uma vez, ó, eu tenho o número 2 grandão aqui na frente. Ó. Esse indica quantidade da substância química. Qual substância química? O H2, o gás hidrogênio. Então eu tenho um 2, esse aqui, que indica quantidade da substância química, e tem um 2 aqui que indica a própria substância química, a sua fórmula molecular.
né? Como é que eu vou trabalhar isso? Mais uma vez, eu vou botar o H2 entre colchetes ali, ó. E como ele tem um 2 na frente, ele vai ficar elevado ao quadrado. Então perceba, não confunda esses números. Tem um sinal de mais entre o H2 e o O2, vira uma multiplicação. O outro reagente que eu tenho, o O2, ó, ficou O2 entre colchetes, tá? Então, quando a constante de equilíbrio pode ficar complicadinha? Quando eu tiver esses expoentes aqui. Muita gente se enrola, mas não é difícil não. Esses expoentes fazem referência aos números grandes que ficam na frente das substâncias. Os números pequenininhos, ó, como esses aqui que eu estou destacando, eles fazem parte da substância química, então eles permanecem entre colchetes, tá? Uma classificação que é importante da gente entender é a classificação que considera os equilíbrios em homogêneo e heterogêneo, tá? Homogêneo e heterogêneo é um negócio que você já ouviu lá no primeiro ano, no nono ano, tá? Né? A ideia de homogêneo é aquilo que é único, né? O prefixo homo, né, quer dizer igual. Então a gente diz que o equilíbrio químico é homogêneo quando os participantes do equilíbrio constituem uma única fase, monofásico. Como é que eu sei isso? Você vai olhar o estado físico das substâncias. Como é que você olha o estado físico? Ó, aqui, ó. Aqui é o G de gasoso. Aqui é o G de gasoso. Aqui é o G de gasoso. Quer dizer, são gases que estão misturados. É monofásico. Por que monofásico? Porque só tem a fase gasosa. Gás, gás e gás, então forma uma única fase gasosa. Como é que você monta a constante de equilíbrio para isso aqui? Do mesmo jeito que a gente está trabalhando. Ó. Constante, produto, 2 de HI. Se eu tenho um 2 aqui na frente, ó, pessoal, lembra que esse 2 indica a quantidade da substância química? Esse 2 vira expoente, então fica HI elevado ao quadrado, dividido por H2 vezes o I2. Tá certo? Fique atento quando a gente tem esse tipo de configuração aqui, ó. Olha só, o que quer dizer esse aqui, ó? Com certeza no ano passado você estudou isso, tá? Tá vendo esse aqui? Esse aqui quer dizer o quê? Aquoso. O que quer dizer esse aquoso? Quer dizer o seguinte, que essa substância, essas espécies químicas, elas estão dispersas na água, elas estão dissolvidas em água, vamos colocar dessa forma, né? É uma solução aquosa. Quando você pega sal e coloca num copo com água e mistura, você tem ali um copo com água, mas quimicamente falando, você pode dizer que tem uma solução aquosa de água, tá? Então, o que isso aí representa, esse aqui? Que essas substâncias estão dispersas na água, tá? Então, sofreram a dissociação, sofreram a ionização, então elas estão dissolvidas em água. Esse H2O aqui, ó, ele representa a água como um solvente. Muitos livros chamam isso aí que é água em excesso, tá? Então você tem, ó, NH3 aqui, mais H2O, aqui é um L minúsculo, tá? Que no computador fica assim. H2O mais NH4 mais aqui, OH menos aqui aquoso, né? O que acontece? Quando você tem esse sistema aquoso, essa molécula de água aqui, ó, essa aqui, ó, deixa eu destacar bem ela não vai entrar na fórmula da constante de equilíbrio, tá? Então, se olhou para um sistema, ele tem esse aquoso, essa molécula de água aí que vai ter esse Lzinho, ela não entra na fórmula da constante do equilíbrio. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Aqui você vai desconsiderar esse H2O, tá? Então, você vai pegar, ó, Kc igual NH4, ó, que é o primeiro produto, NH4+, vezes o outro produto, o OH-, tá ok? Dividido, qual reagente que você tem? NH3 vai ficar ali embaixo e mais ninguém. Por quê? Porque a água, quando atua como solvente, o que é atuar como solvente? Quando ela dispersa uma substância, ela não participa da fórmula da constante de equilíbrio, tá? Mais à frente a gente vai entender isso com mais detalhe, tá? Mas aí você fica atento. É um sistema homogêneo, porque está tudo ali disperso em água. Só que a água não participa dessa constante, tá?
A gente tem os sistemas heterogêneos, né? Então, se o homogêneo quer dizer igual, né, o prefixo homo, esse prefixo hétero aqui ó, quer dizer o quê? Diferente, né? Então, quer dizer, se lá no homogêneo eu ia ter uma única fase, no heterogêneo eu tenho que ter mais de uma fase. É o chamado sistema ó, polifásico. Então, repara, H2 gasoso e 2S, S de sólido, e 2 de HI gasoso. Então, eu tenho uma fração aqui gasosa, ó, que é esse aqui, ó. Eles estão gás, e tenho aqui alguém no estado sólido, quer dizer, eu não tenho uma única fase, eu tenho uma fase gasosa e tenho uma fase sólida. Aí você também tem que ficar atento a essa situação, por quê? Essa espécie química que está no estado sólido, ela também não entra na constante de equilíbrio. Você vai desconsiderar esse cara aqui na hora de formar a tua constante. Então, quando você tem sólidos no equilíbrio químico, ele não entra na constante de equilíbrio. Então, como é que vai ficar? Kc igual a Hi elevado ao quadrado. Por que Hi elevado ao quadrado? Porque tem esse 2 aqui na frente, ó. Esse 2 da frente vira expoente, dividido por H2. Certo? Eu desconsidero a parte sólida, tá? Se tiver um Szinho, você não considera para mostrar a constante de equilíbrio. O exercício, pessoal, que eu vou anexar dessa aula é exatamente você fazer isso aí, ó. Vai ter a reação química e você vai montar essa constante. Muito fácil. Vai considerar essas exceções que eu falei. Quando você tem uma substância no estado sólido e quando você tem o sistema aquoso, onde a água atua como solvente, tá? É bem fácil, tá? É bem tranquilo. Acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades, não. Ó, como é que vai funcionar o exercício? Tem aí um equilíbrio, aí vocês vão montar a constante. O que você repara? Eu tenho duas substâncias no estado sólido. Ó, aqui ó, o Szinho, ó, sólido, e aqui. Se está sólido, eu não vou considerar essas duas substâncias para montar a constante. Ó. Esquece esse aqui, esquece esse aqui. Eu só vou considerar quem? O CO2. Então, como é que vai ficar essa constante? Kc é igual. Tem algum produto para considerar? Não. Então, eu coloco o número 1. Dividido, quem é o único reagente que eu tenho para considerar? CO2. Vai ficar assim, dessa forma. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Tentem fazer o exercício, que está bem tranquilinho, tá? Qualquer dúvida aí pode me perguntar, que a gente está pronto a ajudar vocês, tá ok? Tchau, tchau.